Turma, vamos lá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma aula referente aqui à nossa matéria, agora já na reta final aqui, né? A última aula foi a aula semana passada, que nós tivemos lá de forma presencial, e trabalhamos lá algumas atividades, as nossas VAs também, e discutimos, inclusive revisamos alguns itens que já tínhamos trabalhado dentro de sala de aula para a nossa consecução, né? E hoje a gente inicia aqui nossa aula hoje atual. Só abrir aqui um pouquinho. Estou abrindo aqui. Vai entrar dentro do nosso sistema. Espera aí, só um minutinho. Ô, Marcos, você está entrando aí numa boa no sistema da faculdade? Turma, então nós estamos aí na aula justamente que a gente fala um pouquinho das peças práticas após o estudo da Lei de Execução Fiscal, né? E aí nós temos duas peças práticas que são bem usuais no direito tributário. A primeira peça prática é a exceção de pré-executividade. Como eu já expliquei para vocês, a exceção de pré-executividade é uma peça comum, protocolizada nos próprios autos da execução, a qual ela vai discutir apenas matéria de ordem pública. O que é a matéria de ordem pública? Matéria de ordem pública é aquela matéria que não demanda dilação probatória. Ou seja, eu não preciso de produzir uma prova e essa prova formar um contraditório, uma ampla defesa. Uma perícia, um cálculo, algo nesse sentido, pensando em direito tributário. Tá? E aí, toda matéria de ordem pública é aquela matéria também que pode ser analisada pelo juízo, que pode ser vinculada a uma preliminar ou então a uma prejudicial de mérito, como um exemplo, prescrição e decadência, como eu trabalhei com vocês também dentro da sala de aula. Então, é uma peça simples, uma peça que você faz e protocoliza dentro dos próprios autos, tá? E aqui na nossa aula eu coloquei todas as condições a respeito dela. Lembrando mais uma outra situação que eu deixei para vocês isso disposto, a exceção de pré-executividade, turma, ela tem uma outra condicionante que é justamente o recurso. Quando a gente tem êxito integral, ou seja, o executado propõe a exceção de pré-executividade tem êxito integral, só cabe à fazenda apelar. E quando o êxito é parcial ou o êxito não existe por conta do executado, a peça cabível para qualquer uma das partes, tá? Vai ser agravo de instrumento. Por quê? Porque o processo continua tramitando em primeira instância e a fazenda diligenciando para buscar os bens passíveis de penhora. Já os embargos à execução fiscal,
os quais a gente trabalhou também quando eu dei a lei de execução fiscal para vocês, ele só pode ser oposto com base na garantia da execução. Então, quando a gente tiver uma prova, uma atividade que fala que foi feita alguma garantia, a primeira coisa que vocês têm que observar é se essa garantia ela está indicada lá e que tipo de garantia que é. O artigo 16 da Lei 6830, como a gente estudou, fala lá que as garantias podem ser penhora judicial, que vai ser contado 30 dias a partir da data da penhora, seguro fiança ou garantia bancária, que vai ser a partir do protocolo da comprovação desse seguro fiança ou a garantia, e também depósito judicial em dinheiro, que vai ser justamente essa situação essa questão aí também no que se refere a esta garantia, tá? Essa é outra situação que a gente tem também, tranquilo? Depois nós temos o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, tá? Quando a gente trabalha o IPI é mais um imposto que a gente trabalha, a qual ele é também um imposto federal. A regra matriz do IPI está lá no artigo 153, inciso 4 da Constituição da República, e traz para a gente também algumas regras constitucionais. Primeira regra legal e que cai em prova sempre, tá? Nós vamos ver lá no parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição o seguinte: o IPI será seletivo. Marca essa palavrinha, será. Será, gente, é diferente de poder. Quando a gente estudou ICMS, nós aprendemos que o ICMS pode ser seletivo. É diferente o IPI. O IPI ele tem de ser seletivo, ele é seletivo, tá ok? Então, o IPI, a primeira regrinha básica é que ele tem que ser seletivo. O que é o princípio da seletividade? O princípio da seletividade é, quanto mais essencial aquele produto para nós, menor deve ser a tributação dele. Ah, professor, por isso que nós temos aí um IPI na linha branca diferenciado. O que é a linha branca? São aqueles eletrodomésticos necessários para qualquer família brasileira, né? E aí, esses eles têm um IPI menor. Ah, professor, por isso que o carro 1.000 cilindradas tem um preço melhor também? Sim, porque ele é tido como carro popular, e o carro de 1.000 cilindradas, por ser um carro popular, ele tem uma tributação de IPI diferenciada também, tá? Outro princípio que ele busca também acerca do ICMS é o princípio da não cumulatividade, ou seja, aproveitamos o que foi pago nas cadeias anteriores para compensarmos ao que temos que pagar depois. Depois também nós temos a imunidade do IPI. Quando a gente exporta patrimônio, bens, a gente tem imunidade, não há a tributação sobre ele também, tá? E também temos a redução do impacto sobre bens de capital. O que é isso? Tudo que se paga no IPI, quando você está numa linha industrial, você também tem o aproveitamento dentro daquela capacidade ali. O princípio da anterioridade aplicado ao IPI é o nonagesimal, ou seja, para eu aumentar o meio de decreto, que é uma possibilidade que a gente tem lá no artigo 153, eu tenho que esperar pelo menos a anterioridade de 90 dias. Professor, decoro isso. Não, você lembra daquele caso, quando a Dilma aumentou o IPI para carros importados? Ela simplesmente aplicou isso e isso começou a valer de imediato. E aí o Supremo reverteu essa decisão e mandou esperar a anterioridade de 90 dias. Tá? As disposições do IPI, dentro do Código Tributário Nacional, está no artigo 46 a 51 também. Tá? Então, ele tem o seu desembaraço, o IPI ele é devido no desembaraço aduaneiro, ou seja, quando a mercadoria chega, que é uma mercadoria importada, ou na comercialização dos produtos, ou na arrematação deles, né, quando apreendidos e levados a leilão.
Lembrando que quando é um produto apreendido ou levado a leilão, o IPI incide sobre o valor arrematado, tá? Gente, o que é um produto industrializado? Isso é muito interessante. Industrializado não é só aquele produto que saiu de dentro da fábrica, tá? Isso é muito relevante, isso é muito legal. Existem 5 tipos de industrialização. A primeira é a transformação. Eu saio de um produto para chegar em outro, né? Então, vamos supor que eu saio de um tronco de árvore para transformar ele num banco. O segundo tipo de industrialização, que a gente vê muito nas fábricas, é o beneficiamento. Eu saio de um produto, modifico e altero aquele produto. Então, exemplo, eu transformo o leite em um iogurte, em uma manteiga, tá? Ou seja, eu estou beneficiando, alterando, modificando ele. O terceiro tipo de IPI que incide é sobre a montagem. Quando a gente fala assim, nós temos a fábrica da Fiat, é muito mais correto a gente falar, existe a montadora Fiat. Por que disso? Porque o que ela faz é muito mais a montagem de veículo do que fabricar veículo. Então, quando eu faço a reunião de peças para transformar em um novo produto, eu tenho aí um processo de industrialização. Outro tipo de industrialização que a gente tem é o acondicionamento. O simples fato de você acondicionar um produto em determinada embalagem já gera uma industrialização. Ah, professor, explica isso, por favor, dá um exemplo. Exemplo, eu tenho uma fábrica de açúcar cristal, mas eu não produzo açúcar, eu não produzo cana, eu não transformo a cana em açúcar cristal, nada. Eu compro o açúcar cristal, toneladas, e apenas jogo dentro da máquina para ela empacotar em sacos de 5 quilos. Aquele simples fato de eu empacotar um açúcar cristal no saco para comercializar já é uma industrialização, já é um acondicionamento. E outro tipo de industrialização que nós temos no nosso método é o recondicionamento, né? Vamos supor aí, é o pneu remold. Pego um pneu usado, trabalho ele, dou uma característica de novo e volto a comercializá-lo no nosso mercado, tá? Os contribuintes do IPI são justamente todos os tipos de vendedores, todos aqueles que utilizam dele no mercado, tá? Lembrando, então, é um tributo de competência da União, está lá no artigo 153 da Constituição. O Código Tributário Nacional dispõe ele do artigo 46 a 51. Nós temos alguns princípios importantes, que já falei, que é seletividade, não cumulatividade, imunidade e exceção ao princípio da legalidade, que só se dá com 90 dias. O fato gerador é ser um produto industrializado. Dentro dessa industrialização, nós temos 5 características: transformar, beneficiar, montar e acondicionar, e recondicionar, né? Nós temos o fato gerador sempre no desembaraço aduaneiro ou na comercialização, né? E aí a gente tem um aspecto também que é sempre no estabelecimento comercial ou produtor. E a base de cálculo vai ser toda a operação tributária ocorrida, tá? Essas são as considerações acerca da peça de exceção de pré-executividade e também dos embargos de execução fiscal e também acerca do nosso imposto sobre produtos industrializados. Por hoje é somente isso. Alguma dúvida, Marcos? Professor, perfeito. Tá. Tranquilo? Perfeito, tranquilo demais, perfeitamente entendível. Então, joia, turma. Um abraço para vocês, até amanhã e fiquem com Deus. Qualquer coisa é só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Bom dia, professor. Obrigado. Bom Bom dia dia. para o senhor também. Um abração. Um abraço.